que é importante a gente ter em mente, né? Que a mesoterapia, ela tem algumas características que elas são básicas. E qualquer pessoa que fugir dessas características básicas de mesoterapia, ela não está falando de mesoterapia, não é? Então, a mesoterapia, ela tem uma dose de produto que ela fica entre a dose alopática e a dose homeopática. Ela é uma dose intermediária. Os princípios da mesoterapia, ela fala isso. O principal objetivo da mesoterapia, uma ação localizada. Você conhece a disfunção, você sabe onde está a disfunção, você entende como a disfunção funciona e aí você vai tratar com substâncias lipolíticas, eutróficas e venotróficas. Isso não muda. E a gente tem as vias de administração que elas precisam ser respeitadas e compatíveis com as disfunções e trabalhar o excesso de volume de forma que ele não venha trazer um prejuízo para os nossos clientes. Então, nossa preocupação toda é essa. Intercorrência também é uma outra preocupação que a gente precisa trabalhar no dia a dia. E mesoterapia convencional, modéstia à parte, eu entendo um pouquinho, mas tinha uma série de restrições com relação à pressurizada. Fiz até alguns cursos, alguns treinamentos, testei algumas canetas e não tinha ficado convencido a respeito da técnica, porque eu percebia que teria ali uma possibilidade muito grande de intercorrências. Mas em março desse ano, no comecinho da pandemia, na verdade ainda não tinha sido fechados os estabelecimentos e tudo mais, havia rumores. Eu fiz um evento que chama imersão em estética invasiva, e eu tive a oportunidade de conhecer a professora Poliana, né? Aí, profissional extremamente experiente, fisioterapeuta, professora, mestrada também. Ela teve a humildade de vir participar do nosso evento e ela ficou quietinha lá. No final do evento, ela veio falar comigo, a gente trocou algumas informações e aí eu fui também até ela, lá no centro de treinamento dela, lá em Londrina. Passei lá 2 dias aprendendo, treinando a respeito de mesoterapia pressurizada, e ela me mostrou um caminho que eu não conhecia com relação à mesoterapia pressurizada. E eu já tinha desenvolvido uma linha para pressurizada, que a gente faz isso junto com a Biometil. A gente fez uma parceria lá no dia e tal, mas só que eu fiquei convencido. E como agora também represento a Doutor da Estética, eu também ganhei de presente uma caneta, né, de pressurizado, e eu estou usando no dia a dia, estou vendo resultados assim muito vantajoso, porque eu só consigo falar daquilo que eu uso, daquilo que eu tenho experiência e tudo mais. E um outro dia a professora Poliana me convidou para uma live, e hoje eu estou retribuindo aqui o convite e também compartilhando com o meu público, que sempre está aqui às quintas-feiras, né? Um bate-papo entre eu e a professora. Eu vou fazer aqui umas perguntas para ela e ela vai responder, que a professora Poliana aí é fera no assunto. Eu já sei a resposta, mas a gente quer conversar aqui com vocês e compartilhar também as nossas conversas que nós tivemos aqui a respeito de pressurizada. E respeito aquilo que eu estava conversando aqui no começo, que é o princípio da mesoterapia, a gente vai embora, né? Sim. O mais importante é isso, né? A gente tem que lembrar da nossa origem. E sempre que a gente for falar de mesoterapia ou intradermoterapia, qualquer um dos termos,
a gente tem que olhar para a origem. E a origem é o Dr. Michel Pfister. É É, aquele que desenvolveu, é aquele que deu a cara para bater na época, era uma técnica não conhecida e ele acreditou e ele foi atrás e ele conseguiu mostrar muita coisa, muitos resultados, escreveu livros, né, artigos. Então, quando a gente volta para a origem e segue isso, a gente vai bem, faz sucesso, dá resultado, gosta. Quando a gente foge da origem, a gente coloca a vida do entendi. nosso paciente em risco e a gente coloca a nossa reputação em risco também. É, se a gente tivesse tempo, dava até para a gente fazer um projeto, escrever um livro junto, né, sobre mesoterapia. Opa, Eu acho que a gente tem. eu tô com um projeto para te propor essa semana. Aguenta aí. Legal. Esse pessoal maluco que gosta de trabalhar só inventa trabalho, né, Só, Poli? todo dia. Todo Por isso que dia, não dá né? tempo de bater papo muito. Pois é, e a gente tem que aproveitar a live para bater papo. Então, a Poliana, para o pessoal aqui que me acompanha, a Poliana tem a mesma linha do que eu. A gente fala exatamente a mesma língua no que diz respeito à mesoterapia, procedimentos invasivos, a preocupação que a gente tem para ajudar os nossos alunos a montar sua própria mescla, baseado no princípio, não é, Poli? Sim, sim. E E- sabe, Pita, eu trabalhei muito tempo com mesoterapia com agulhas, a convencional. E isso faz a grande diferença, eu acredito, porque muitos profissionais eles vão trabalhar com a pressurizada, mas não tem emoção nenhuma da convencional. E aí, às vezes dá até curso, mas não conhece nada do convencional. E aí fica assim, naquelas invenções, buscando um curso ali, um curso aqui, para tentar entender algo que já era para ter entendido faz tempo, né? E eu e a É, Pita somos muito diretos, então a gente tem liberdade para falar isso, né? Então, eu sempre falo isso. Você vai ser bom quando você segue a regra. é. Tá fazendo eco a minha voz? Um pouquinho, mas nada que atrapalhe escutar Ah, você, não. tá bom. Ótimo. Então, o que é interessante é isso, né? Você respeitar os princípios, né? A gente consegue fazer isso, dá até para inovar, não é? Agora, Dá, quando a pessoa inventa, né, na mesoterapia, a gente também percebe de longe, né, Bonnie? percebe. A gente É percebe umas de coisas longe meio pé quando sem cabeça. é que foge da via de administração, foge da disfunção, foge das funções de cada substância. Então, a gente pega muito no pé nisso e a gente percebeu que esse feeling, né, bateu e por isso que a gente está aí fazendo um trabalho junto, né? Ô, Pita, se você me Pô, permite, eu quero falar. Deixa eu fale só um falar pouquinho de você. uma coisa importante. O que acontece que precisa melhorar para que as pessoas comecem a trabalhar melhor? Conhecer anatomia, fisiologia, bioquímica, farmacologia. Quando as pessoas passarem a estudar mais e buscar essa base, o resto pode inventar, porque está dentro da base. Isso é o que eu E se penso. fugir da base não dá, né? Não Isso eu dá. falo só todo dia. Só É, eu todo dia também. eu falo isso. A gente fica parecendo que um está repetindo o que o outro está falando, né? Mas vamos lá. Fala um pouquinho a respeito da sua experiência. Da Não fala todos os pressurizada? seus anos. Você não fala de todos os seus anos de experiência que ninguém vai acreditar, mas você Eu pode não vou falar falar assim. porque vão descobrir minha idade. É, Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com estética faz 30 anos, sou aí, contou. dermatofuncional, sou acupunturista, sou mestre Contou. na área da saúde e eu sempre trabalhei com estética, fisioterapia e estética, sempre. A minha vida toda, amo, é minha paixão, me dedico 100%, porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu gosto muito de inovação, gosto muito de descobertas, gosto muito de escrever e pesquisar e estudar. E em 2017 eu trouxe para o Brasil a técnica de intradermoterapia pressurizada e
muita gente caiu de paulada na minha cabeça, porque achava que não funcionava, que não era bom, que era perigoso. E quando eu comecei a dar meu primeiro curso no Brasil, foi em janeiro de 2018. Então, eu moldei o meu curso. Como que é isso, moldar? Eu peguei a origem, a base, e tentei trazer para pressurizada. O que pode e o que não pode. O que é possível e o que não é possível. E eu testei muitos aparelhos de pressurizada, mas na época não tinha nenhum no Brasil com Anvisa. Hoje a gente tem vários. E eu comecei a trabalhar com um monte de aparelhos importados. Trouxe, comprava, não dava certo, jogava fora. Tem uns aí ainda guardados no guarda-roupa, você jogar fora. E aí surgiu um primeiro no Brasil, que é uma marca que chama Confortinho. Foi o primeiro equipamento. A partir daí o mercado... Olha, só um pouquinho. Estão falando que está dando muito eco. Você está percebendo isso? Eu não estou percebendo, não está me incomodando. Para mim está aparecendo. Melhorou? Melhorou, pessoal, que estava reclamando do eco aí. Eu baixei aqui meu som agora, acho que vai melhorar. Legal. Você está me ouvindo, né? Eu estou ouvindo perfeitamente. O pessoal que está falando que não está escutando muito bem. Eu baixei o som, acho que agora vai melhorar. Melhorou. Estão falando. E comecei a trabalhar com pressurizada. E a minha ideia era a seguinte: quem não pode usar agulha vai usar pressurizada. Verdade. Profissionais formados na área da saúde. E a ideia é muito legal, porque se usa insulina com equipamento de pressurizada. E no Brasil já se usou muitas pistolas de pressurização. Em 1967 se vacinava no Brasil nas escolas. Quem nunca foi vacinado com aquela pistolinha? Você deve ter sido, eu também. Então, assim, se eu posso vacinar com a pressurizada e vai no subcutâneo, e a vacina é uma coisa muito séria, se eu coloco insulina no diabético, funciona e fica tudo bem. Então, vamos achar um aparelho que dê para trabalhar estética. Mas daí não tinha uma técnica. Mas eu fui criando essa técnica. O que é importante falar é que assim, né? Principalmente na insulina, se não for a dose correta, o paciente não tem a resposta que ele deseja. Então, é uma garantia que o procedimento funciona, né? Isso, um perigo. Então, funciona. Eu falava, se funciona para vacina, funciona para insulina, e vai funcionar para a área da estética. Bastava eu testar. Porque a diferença da pressurizada para agulha, uma das, é que a agulha, eu escolho onde eu quero colocar a agulha, não é? Eu escolho o tamanho da agulha, eu faço uma angulação, 30 graus, 45 graus, 90 graus, 10 graus. Eu coloco a agulha inteira, eu coloco a ponta do bisel. E essa escolha de onde eu coloco a agulha determina onde o produto vai ficar. Né? Desde que eu não volte soltando o produto, que é um perigo, né? Eu tenho que tirar a mão do êmbolo para poder soltar a agulha. É super fácil fazer com agulha, eu considero fácil. E aí, como eu trabalhava com a pressurizada, a ideia era, será que o meu produto vai ser depositado lá na gordura e ele vai reverberar e vai trabalhar a minha pele? Porque a pele está acima da gordura. Será que eu consigo, por exemplo, trabalhar com um skin booster e melhorar a qualidade da derme, da pele em geral, se eu depositar o produto numa milimetragem que ele fica no subcutâneo superficial, que é o que acontece com algumas canetas? E aí eu comecei a testar. E aí como que eu consegui ver que funcionava? Pelos resultados. Eu fiquei 1 ano fazendo aplicação. E aí eu percebi que a gordura diminuía e muito, que a celulite melhorava e muito, que tratava a ruga, que melhorava o melasma, e fui fazendo. Quando eu defini a técnica de pressurizada foi quando eu soltei o curso em janeiro de 2018. Por 6 meses eu fui muito malhada e daí pra frente virou um boom. Todo mundo quis te copiar depois, né? Hã? Depois todo mundo quis te copiar, né? Todo mundo virou pioneiro da pressurizada, né?
O trabalho duro eu sei como que foi. Até porque eu comprei 25 canetas importadas. Teve um custo muito alto para mim. Bom, enfim, mas existem diferenças, né? E quando eu trabalho com seriedade, eu tenho que saber essas diferenças. Tem que ser. Aí eu fiz aqui uma série de perguntas, Sim, aquela para a gente. São as que mais me perguntam, né? tá. No dia a dia aqui. E eu respondo do meu jeito para o meu público. E eu queria que você, né, respondesse do seu jeito, com toda a liberdade do mundo, né? Sim. Porque a gente só tem esse tipo de conversa com quem a gente tem liberdade, né? E sabe com quem está falando, né? E eu falei, pergunta o que quiser que eu respondo. Não tenho Tem nenhuma umas, cartinha na manga para esconder de ninguém. mas tem umas aqui que são meio polêmicas, mas tudo bem. Sim. Qual é a principal diferença entre a pressurizada e a convencional? Você já falou alguma coisa aí, mas assim, Uma delas é se você agulha. tivesse que explicar para alguém, sabe aquelas perguntas que a gente recebe no WhatsApp, que não dá para a gente escrever um texto? É assim, qual que é a principal diferença? A principal diferença é que é totalmente indolor, não tem a ferida e a punção da agulha. Quem fura a pele é o líquido. E como ele fura com jatos de altíssima velocidade, eu não sinto. Eu vou sentir o produto dentro do corpo, mas eu não sinto o produto. Então, quem fura a pele é o líquido, a mescla que eu vou trabalhar. Essa caneta que você falou que você tem, a Mesodoctor, eu tenho ela também, ela tem um jato de velocidade de 150 metros por segundo. E Rápida pra essa caramba. velocidade é tão grande que perfura mesmo. E essa perfuração, ela vai atravessar a epiderme, a minha camada córnea, ela vai fazer uma fratura, uma erosão na camada córnea. Ela entra de forma unidirecional, como uma agulha. Só que quando ela termina essa viagem que ela faz, porque ela entra com uma velocidade muito grande, ela pulveriza. Então, ela não Uhum. fica localizada igual fica com uma agulha. Uma agulha, ela fica aquele pontinho embaixo de onde você depositou. Com a pressurizada, não. Então, ela entra com uma força muito grande e ela pulveriza, ela difunde dentro do tecido. E isso faz com que a pressurizada tenha um resultado de homogêneo, muito bom para os tratamentos que a gente faz. Essa é a grande diferença. E até para aquela pessoa que não tem muita experiência, que tem medo de agulha, né? É Sim, uma ótima opção. aqui é assim, você quer agulha ou não quer agulha? Ai, tem pavor de agulha. Então fica tranquilo que você veio no lugar certo. Aqui a gente trabalha E o sem profissional agulha. também, né? Porque, por Profissional incrível que também. pareça, tem profissional que tem medo de Tem aplicar medo uma. de machucar os outros, né? Eu não tenho esse Uhum. problema. Se a pessoa quiser Eu agulha, eu também não. faço. Se a pessoa quiser pressurizada, eu faço. Eu sou um psicopata social É, assumido. eu sei disso. Deixa eu te falar outra coisa. Eu posso dizer que as rotas de permeação cutânea, elas favorecem a aplicação da pressurizada? Sim, Intracelular, intracelular e extracelular? sim, pode. Pode sim. Posso, né? É o Pode. mesmo princípio que a gente usa para os transdérmicos, cosméticos e tudo mais. Exatamente. Só que o veículo aí é a pressão, que é A pressão. pressurizada. E tem pessoas que falam assim, meu Deus, mas como fura a pele? Fura, se eu pegar uma arma e te der um tiro, pela velocidade, a bala vai entrar. Só que a velocidade é tão maior que a pressão é tão maior. Então, ela atravessa o teu músculo, o teu osso, teus órgãos, né? Então, assim, a Verdade. velocidade do dispositivo de pressurização é que vai determinar a profundidade. Então, por isso que a Verdade. gente tem dispositivos que colocam um produto mais superficial, o que é um grande perigo, e tem dispositivos que colocam o produto onde ele deve entrar, que é ali no tecido adiposo superficial, bem abaixo da minha derme. E quando eu coloco o produto aqui, o que ele faz lá dentro? Pita, os receptores da minha pele manda esse produto. O Dr. Michel Pfister fala uma coisa que eu gosto muito, né? Quanto mais ponturas eu fizer com menor
quantidade de produto, maior ação do fármaco e maior o quê? A quantidade de receptores dérmicos que são ativados. Isso está no livro, na literatura. Então, essa E o caneta pessoal Mesodoxtor, eu consigo fazer isso. E você vê que o pessoal insiste em querer aplicar 30 ml numa sessão de mesoterapia, né? Eu dei aula numa pós-graduação que eu quase fui linchado por conta disso. Eu uso no máximo 10 ml numa sessão. E se não for preciso, eu não uso 10 ml. Porque muitas vezes não é preciso. Como eu faço múltiplas culturas e eu deposito pequenas quantidades de produto, é suficiente para eu ter o resultado. Eu não preciso colocar muito produto. Quando eu comecei a trabalhar com a pressurizada, com a primeira caneta que surgiu a Anvisa no mercado, ela é uma caneta totalmente diferente dessa que a gente trabalha hoje, de múltiplos disparos. E quando a gente trabalhava com essa caneta, se a gente não colocasse uma dose maior por ponto, o produto não chegava no tecido adiposo. E o produto ficava muito superficial. Então, a gente era obrigado a colocar uma dose maior. Hoje, a gente não é mais obrigado. Então, nós mudamos a forma de trabalhar. Por quê? Porque a técnica no Brasil modernizou. A gente tem coisas diferentes hoje. Então, por isso que o profissional tem que se atualizar sempre. Para ir conhecendo o que o mercado oferece de necessário. E assim, né? A gente com isso também quebra uma desculpa, não é? Porque o pessoal fala assim, uma caneta boa é cara. É cara, mas ela com menos produto produz o mesmo resultado, né? Sim. Então, eu pego uma mescla, por exemplo, eu pego uma mescla tua, né? Da nossa parceria, que é da Biometil, uma mescla própria para pressurizada, eu faço 2 abdômenes. 2 abdômenes grandes. Entendeu? Então, assim, acaba que eu não preciso de tanto produto e eu tenho uma resposta muito boa de resultados. E sabe o que eu fiz? Que eu aprendi com você? Eu, com uma mescla, por volta de 8 ml, em uma pessoa, uma modelo de 1,70 m, para você ter noção, eu fiz do glúteo até o joelho, o posterior de coxa, celulite. Você precisa ver o resultado. Eu imagino. Entendeu? Você fez 4 ml de cada lado, né? 4 ml. Para celulite, a gente sempre gasta mais produto porque são 2 lados sempre, entendeu? Então, assim, se eu coloco os pontos pertinhos, coloco pouquíssima quantidade e distribuo uniformemente naquela área, não tem como não dar resultado. Eu sempre falo que na técnica de pressurizada nós temos 2 efeitos, como na convencional. Se a gente for buscar lá no livro, vai falar isso. Eu tenho o efeito das punturas, que no caso da pressurizada são as pápulas, que vai entrar naquele processo da cascata da cicatrização, vai ter um processo inflamatório e vai passar por todas aquelas fases e vai regenerar o tecido, sem contar que a inflamação é importante para eu ter uma perda, né, de gordura. E eu também tenho o efeito do fármaco. Então, quando eu coloco produtos bons e de qualidade, e eu escolho bem o que eu coloco ali, eu tenho resultado sempre. Não tem como não ter resultado. Por isso que a gente trabalha sempre com mesclas de qualidade, né? Eu já tenho produtos no mercado que eu já tô dando tchau para ele, né? Quem quiser que eu use, eu não uso. Ó, o Washington tá dando um oi aí pra gente. Ah, meu Deus, que saudade. Nosso parceiro amigos. Aí também, né? Nosso parceiro. De vocês. Então, eu tô aqui, você sabe que eu sou bem Tomé, né? Só vendo para crer. E é claro, né? Que a experiência que eu tive lá com você, com relação à técnica, e com relação ao equipamento, que faz toda a diferença, que eu vi equipamentos aí que não cabe aqui a gente ficar denigrindo, né? Mas eu vi equipamentos que dá medo de utilizar, né? E se a pessoa não tiver por dentro disso que a gente está falando aqui, é perigoso. Porque eu já vi muita intercorrência por uso inadequado de equipamento e de produto. Sim. Né? Que a gente vai falar até mais um pouquinho a respeito disso. Eu tenho até um fato para acrescentar depois nisso. Pode, a hora que você quiser falar. Legal. Me fala uma coisa. Quem que pode trabalhar com mesoterapia pressurizada?
Todos os profissionais que têm uma clínica e já tem alvará que permite que ele trabalhe com equipamento de grau de risco 2. Porque os equipamentos de pressurizado, eles são de grau de risco 2. Então, o grau de risco 2 é permitido para o tecnólogo em estética e para enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, todos podem trabalhar com esse tipo de equipamento. Isso nós estamos falando do equipamento. Quando eu vou falar da mescla, eu preciso saber se a empresa que vende a mescla, ela autoriza todos esses profissionais a comprarem essa mescla. Então, por exemplo, eu vou lá comprar de uma determinada marca. Ah, eles disseram que não vendem para mim, só vendem para um determinado profissional. Então, eu tenho que buscar outra mescla. O equipamento eu posso, mas nem todo produto é permitido. Apesar de eles serem correlatos, muitas empresas pedem prescrição, né? Porque há muito tempo é assim e já se habituaram. Não, assim. sabe, não é isso não, né? Seguro também, né, Pita? Porque Não nem é por tudo dá pra tradição. vender. Não é por tradição, é que, como vou falar assim, o que é melhor, o que é personalizado são manipulados, as resoluções de farmácias, elas obrigam a empresa a ter prescrição. Por isso que lá no meu site eu já fiz a forma da pessoa se cadastrar e ela fazer sua própria prescrição automaticamente para resolver isso. Agora, me fala uma outra coisa. Vou apimentar o negócio, tá bom? Bota fogo. Assim, técnico de estética pode? Técnico de enfermagem pode? As pessoas que são da estética, mas de uma forma assim mais liberal. Por exemplo, o pessoal que faz micropigmentação, pode. Então, como quem sou eu para dizer quem pode e quem não pode, né? Porque eu É a não dou mesma coisa alvará que eu de falo licença sanitária para ninguém trabalhar. Quem vai dizer é dentro do lugar que ele está. Por exemplo, a vigilância sanitária ela é municipal. Se ela liberou para um determinado profissional, por anos de profissão, por ser técnico, liberou um alvará de licença, permitindo ele trabalhar todos esses equipamentos de grau de risco 2, naquela cidade ele vai poder trabalhar. E ele tem como provar isso, né? Ele tem como provar, ele vai na Ele vigilância tem sanitária como da provar. cidade dele e vai, né? O técnico de estética, você sabe que quando a profissão de estética foi regulamentada, eles regulamentaram técnico e tecnólogo. E o técnico também pode utilizar equipamentos grau de risco 2. Entendeu? Só que o técnico não vai conseguir, por exemplo, comprar biometil, porque ele não vai ter diploma de graduação, mas ele vai poder comprar outros produtos que podem ser vendidos para eles, que eu chamo de mescla cosmética. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Esses dias, uma profissional, ela me provou isso por A mais B na legislação. E é interessante como as coisas se repetem, né? Lá, mais ou menos 1960, na profissão farmacêutica também tinha os técnicos. E não tinha farmacêutico suficiente para atuar nas drogarias. E teve uma deliberação do nosso conselho que aqueles profissionais que foram lá, fizeram uma prova, eles passaram a ser oficiais de farmácia. E pelo que eu entendi, pela documentação que a profissional me apresentou, eu vi que ela recebeu algo do tipo, uma carteirinha, validando os anos que ela tinha de profissão. Exatamente. Isso. Aconteceu isso quando a profissão, houve a lei que regulamentou, eles fizeram isso. Porque a estética é uma profissão muito antiga. Tem profissionais que têm 30, 40 anos de trabalho de estética, que paga, que tem alvará. É isso que eu estou falando. Se ela tem alvará há anos, quem vai tirar isso dela? Né? Ela é uma profissional. Só que pelo fato de não ter o diploma da graduação, alguns produtos ela não vai poder comprar. Assim como você perguntou, aplicar um ácido hialurônico, por exemplo, com uma caneta pressurizada. A caneta a pessoa pode usar. O ácido hialurônico, nós vamos olhar para ele.
Ele é não reticulado, nós podemos comprar na Biometil através da sua distribuidora. Ele é reticulado, só alguns profissionais vão poder comprar, porque o produto é grau de risco 4, que é risco alto. Então, eu preciso ser prescritor para poder comprar esse produto. Então, assim, eu posso usar caneta, não posso usar o produto. Então, o que as pessoas fazem? Burlam um pouco, né, esse mecanismo legal e começam a trabalhar. Mas aí é cada um com a sua consciência. Com certeza. A gente não vai ser a gente que vai ser o juiz das pessoas, Não, né? imagina, estou bem longe disso. Eu também, Deus me livre. Cuidar da minha vida já é difícil. Me fala uma coisa. Quais são as principais contraindicações do método? Tem contraindicação? Isso é pergunta de farmacêutico, né? As mesmas da mesoterapia convencional, tá? Então, se eu pegar lá todas as contraindicações da mesoterapia convencional, são as mesmas. Tá? Então, vamos lá, gestantes, lactantes, pessoas que têm tumor, que têm câncer, que têm doença crônica, um diabético não controlado, um hipertenso não controlado, vamos pensar, mas fez uma cirurgia recente, ou a pessoa tem uma disfunção lipídica importante e ela acumula gordura no fígado, né? Ou então ela tem um triglicérides muito alto, porque ela tem muita gordura no sangue. Então, se você for usar uma mescla lipolítica, que é para perder gordura, provavelmente, se ela não dá conta do que ela come e vai para o lugar errado, quando você fizer uma técnica com lipólise, vai para o lugar errado também. Então, as mesmas da mesoterapia convencional. O que nós temos, além disso, que a gente toma muito mais cuidado com a pressurizada, é o sol. Por quê? Porque quando eu faço com agulhas, a pessoa vai embora com aquele furinho imperceptível. Às vezes eu nem vejo, né? Quando eu faço com a pressurizada, ela fica com uma pápula na pele. Ela fica com como se fosse uma acne, né? Ela parece uma acne. Ela fica com uma bolinha vermelha na pele. Eu chamo de pápula. Essa pápula, se eu expor a pele ao sol, ela mancha. Se tiver produto ali próximo da pele, ela mancha. Essa pápula, se eu começar a coçar, ela não cicatriza. Se eu, por exemplo, tiver atrito de calça jeans, de calcinha, de elástico de calça, você imagina, eu tenho uma pápula, um machucadinho na pele, tá edemaciado, tá vermelho, tá inflamado, e eu vou lá e fico atritando. Então, essa pápula, ela pode abrir, ela pode não cicatrizar, e ela demora uns dias para sair. A média é de 24 a 48 horas, sendo que 24 horas tem que estar melhor do que ontem que eu fiz a sessão, e 48 horas tem que estar melhor do que 24 horas. E assim a evolução é para melhor, tá? Então, assim, o que é errado? Eu faço, abandono a minha paciente, uma semana depois eu descubro que aquela pápula dela, ao invés de cicatrizar e involuir, ela piorou. E eu não percebi isso a tempo, né? E eu posso ter ali, então, uma intercorrência, que é o que é uma intercorrência? Algo que eu não desejaria ter nunca, né? Que aconteceu, não era esperado, mas pelo fato de eu não ter cuidado, não ter orientado, não ter acompanhado a minha paciente, aconteceu. Então, por isso que tem essas contraindicações. Mas você sabe que isso que você está falando a respeito do sol, eu sempre oriento na convencional. Sim. E na pressurizada, por ela muitas vezes formar a pápula mesmo, né? Principalmente quando você faz um tratamento que você não busca o tecido subcutâneo, e sim fica entre epiderme e derme, ela forma essa pápula e o produto fica exposto. Aí ele oxida e mancha. Né? Isso mesmo, oxida e mancha. Eu ia te perguntar de uma intercorrência importante, você já falou, né? Que a intercorrência importante é essa de você não ter uma boa cicatrização. Isso. Mas me fala outra coisa. Eu vou te perguntar uma, mas você fala outra, se não for a mesma. Tá. Eu vi, logo no princípio, que começaram a trabalhar com pressurizado e tal, que foi onde teve esse boom, eu vi vários tecidos praticamente necrosados. A que você atribui isso? Excesso de líquido? Ou a exposição ao sol? Ou a
A caneta que não era Mesodoctor, o que é isso? É assim, quando eu coloco, quando eu injeto um produto na minha pele, vamos pensar um lipolítico, né? Que é Aham. extremamente agressivo, inflamatório. E esse produto deveria ficar no subcutâneo, mas ele não fica, ele fica na pele. Ele é recebido como um corpo estranho e ele forma um granuloma. Porque o granuloma é isso, né? É um corpo estranho. Então, para lá, lipolítico, vamos pensar um lipolítico bem forte aí, uma L-carnitina, uma cafeína. Ele deveria estar na gordura, mas ele fica na pele. Então, a pele forma o quê? Aquele granuloma aqui, igual uma pápula grande, dolorida. E por que pode acontecer isso? Pode acontecer porque o meu dispositivo de pressão não tem força suficiente, a mola dele, porque ele funciona por mola, não é uma mola muito dura. Então, quando eu disparo o dispositivo, o produto não consegue alcançar, ele faz uma viagem muito curta e o produto fica na superfície. Dependendo do produto, se ele ficar na superfície, ele pode formar um granuloma muito inflamado. E aí, o que acontece quando forma um granuloma? Ele demora muito para sarar, né? E como ele demora muito para sarar e o profissional não sabe o que está acontecendo, vai deixando, ele vai piorando. E aí, o que acontece, por exemplo, quando eu tenho uma pápula de acne? Né? E eu não consigo que ela cicatriza. Muitas vezes ela não vira uma pústula. E o granuloma, então, ele vira uma pústula e ele quer expulsar o corpo estranho. E nessa tentativa de expulsar é que ele abre o tecido e começa a necrosar. Eu sempre comparo pápula com pústula da acne, porque todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo Agora, quando eu conhece, né? tenho uma pápula da acne e eu cicatrizo ela a tempo, ela não vira pústula. O meu organismo absorve e eu começo a reduzir a pápula. Concorda comigo? Por isso que tem tanto tratamento para acne. Fala assim, vamos cicatrizar essa acne. Então, quando acontecer um granuloma, quando acontecer um acidente desse tipo, eu preciso cicatrizar ele o mais rápido possível. Ontem mesmo, uma aluna me perguntou, professora, aconteceu isso com uma cliente minha, o que eu faço? Eu falei, você vai mandar ela no médico, porque ela vai precisar tomar um medicamento. Né? Normalmente, que medicamento que é? Um corticoide, né? Que é anti-inflamatório. Para quê? Para que reduza aquele processo inflamatório. Agora, tem produtos que são mais difíceis de entrar dentro da pele. Porque se você pensar, Pita, a gente trabalha com produtos líquidos, não é? Imagina, se eu tenho uma viagem onde um líquido vai ser disparado e ele vai viajar 150 metros por segundo, se eu tirar esse líquido e colocar ele num veículo oleoso, ele vai viajar 150 metros por segundo? Não vai. Porque dentro do meu corpo já não é 150, concorda? Porque a minha pele, ela impõe uma resistência, então claro que já é menos. A Mesodoctor mesmo, ela viaja por milímetros, né? 3,2, 3,5 milímetros. Então, vou pensar, esses 150 metros por segundo se transformou em 3,2 milímetros. Agora, se eu coloco um produto muito denso ou muito oleoso, esse produto não vai conseguir chegar nesse lugar. Então, ele vai ser barrado pelo meu tecido de pele, que é a epiderme e a derme. E aí ele vai formar esse granuloma, entendeu? Então, por exemplo, posso dar exemplos? Pode, claro. Lipossomas de girassol é um produto que é super, hiper proibido com a pressurizada. Né? Porque ele é oleoso, o veículo dele é oleoso. Tá? Agora vamos pensar então, no outro, já que você tá falou... louco para perguntar. É. E o desoxicolato? E o desoxicolato? O desoxicolato, se eu trabalhar com uma caneta que tem uma pressão muito forte e ele estiver diluído num monte de outros ativos, ou seja, a dose dele por ponto vai ser minúscula, e essa caneta eu souber manusear e eu tenho certeza de onde ela vai, ele não vai dar intercorrência, porque ele não vai ficar na pele. Agora, as pessoas fazem assim? Não. A caneta não tem pressão suficiente, porque se ela tem, ela machuca o corpo. Você sabia que uma caneta que tem uma pressão muito forte, ela rasga a pele na hora que ela coloca o produto para dentro? Eu não só sabia, como eu sou testemunha ocular.
Eu já vi isso. Então, assim, eu não posso trabalhar com uma caneta muito forte, então eu não vou usar o desoxicolato de sódio. Eu não sei trabalhar com ele, quero usar ele puro. Eu já vi gente usando ele puro. Então, nós não vamos trabalhar com ele. Agora eu te pergunto, ele é bom? Ele é bom, mas a gente consegue substituir, né? Nós substituímos por outros catalisadores que vão aumentar toda a ação do meu produto, da minha mescla, e aí eu não preciso dele. Então agora vamos parar de desejar ele. Vamos parar de não querer ele, porque a gente vai substituir. Que é isso que a gente faz na pressurizada. Não vou falar para você que eu nunca usei desoxicolato de sódio, já usei. Já usei muito. Mas eu sei como usar e do jeito certo para usar, mas todo mundo sabe? Não. E aí que acontecem os problemas. E aí muitas pessoas compram uma caneta indevida, uma pressão muito fraca, e vai comprar o produto de um atravessador, de uma pessoa que vende o produto de uma forma que nem quer saber qual a tua profissão, e ele te vende. Eu sou profissional, mas eu não sei nem o que eu estou comprando. Então, ele está vendendo o que ele quer vender. Eu estou comprando porque eu não entendi nada do que eu estou comprando. Eu comprei uma caneta barata porque eu não quero investir, mas eu quero fazer intradermoterapia pressurizada. Entendeu? Porque o mercado é aquecido, porque o mercado é bom financeiramente. E aí, quando o profissional fez tudo isso, o que acontece com ele? Ele se dá mal. Aí ele se dá mal e prejudica toda uma classe, né? Que quer trabalhar de forma séria. Isso é um problemão, né? Tem uma aluninha minha aqui, a Rejane. Oi, Rejane. Olha, eu tô vendo. Amanda. Olha, meu pessoal tá aqui. Beijo, tem um pessoal seu aqui também. Foram convidados, né? Me fala uma coisa. Eu consigo tratar qualquer região com pressurizada, inclusive a papada? Consegue. Consegue. Com bons a resultados. papada, Professora, sem usar o desoxicolato? Consegue. Sabe por quê? Porque a mescla lipolítica que a gente faz, venotrópica, com ativos escolhidos a dedo, com ativos que são catalisadores, que aumentam a função dos outros. Imagina uma L-carnitina sendo melhorada por um catalisador, uma cafeína sendo melhorada, né? Mais de um lipolítico. Quando eu trabalho com uma mescla boa, eu consigo. Apenas que a papada, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque aqui passam glândulas, é uma região delicada, aqui passa um ramo mandibular importante. Então, a forma de trabalhar a papada tem que ser muito específica para a pressurizada. Mas aqui, minhas alunas não vão deixar mentir, elas que estão aí. É fantástico o resultado que a gente tem para a papada. Mas espera aí, professora, eu quero tirar a gordura de todo o rosto da pessoa. Ah, bichectomia? Não, aquela gordura que a gente tem aqui do lado, sabe? Eu não faço o rosto. Eu sou malvada com você, né, Juliana? Estou sendo malvada, né? Você faz rosto com lipolítico? Eu não faço. Não. Eu acho super arriscado. Eu também. Porque o produto ele vai caminhar pela microcirculação, ele pode ir para o lugar errado, e você pode perder da bochecha, e pode cair tudo, e pode ficar desigual. Então, eu não uso lipolíticos na face, eu só uso na papada. E se for aquela papada grande, eu trabalho a papada inteira, tá? Eu posso trabalhar toda ela, mas só com lipolíticos. Eu me senti tentado a falar isso, porque eu escuto isso tanto, sabe? E essa preocupação que a gente acaba tendo, que é aquilo que a gente falou no começo, né? Que a gente sabia os princípios, a gente conhecia anatomia, fisiologia, bioquímica, e a farmacologia propriamente dita impede a gente fazer isso. Sim. E a própria força da gravidade, quando eu começo a tirar daqui, o que está aqui em excesso, ele começa a migrar, não é? Então, é melhor a gente associar uma radiofrequência, não é? E complementar o tratamento, a gente associando protocolos. Então, o pessoal precisa parar um pouco com o invencionismo para não denegrir a nossa imagem no dia a dia. Porque na estética eu costumo dizer que não tem essa história de fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, esteticista. Não tem isso. É uma categoria só.
Só. Então, se a gente tiver problema, e qual que seja o profissional, todos nós vamos ser prejudicados, né? Exatamente. Eu respeito todas. Eu dei aula muitos anos para os profissionais da estética, que tem várias esteticistas, minhas alunas que viram minhas amigas. E eu sempre trabalhei com esse público muito eclético. Só que eu respeito o profissional que faz corretamente. Então, essa invenção que nós temos hoje na estética é um perigo. Porque um trabalho sério, ele pode ser destruído por profissionais. Então, ai, mas eu sou isso, eu sou essa profissão. Eu não quero saber da tua profissão, eu quero saber que você faça um trabalho bem feito. E tem muito marketing maldoso, tem muita técnica sendo inventada. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui que todo mundo vai entender. Eu faço intradermoterapia pressurizada ou mesoterapia pressurizada, Pita. Eu posso fazer exercício no mesmo dia? Um não gigante. Eu posso fazer massagem no mesmo dia? Eu Mas o meu posso fazer método, drenagem no mesmo dia? mas professora, peraí, o meu método, ele é mega, hiper, plus. Você não está entendendo. Sim. No E meu aí tem método, um Zipper Mega Plus que faz radiofrequência no mesmo dia, criofrequência no mesmo dia. Pera lá, gente. O nosso doutor que descobriu essa técnica deve estar dando 1000 pulos ali onde ele está, entendeu? Porque onde eu coloco ativos, os ativos precisam ficar. Eles precisam de um tempo para agir de acordo com o mecanismo de ação de cada um deles. Eu não posso ir lá e ativar essa circulação. eu vou lá e coloco a substância e depois destruo a substância, né? Vê isso. Adorei. Não é? Perdi Vou meu lá e dinheiro, destruo. né? Não, eu pego uma substância sensível, coloco no tecido que também é sensível, está rejeitando aquela substância, corpo estranho, aí eu venho com uma radiofrequência a 40 graus. Sim. Olha só como o Desnatura raciocínio um ele pode monte ali. degrada, né? Porque Degrada, assim, o degrada. medicamento no ambiente normal, ele pode ficar na temperatura entre 15 e 30. Aí eu acabo de fazer, coloco uma radiofrequência em 39 e 40. E uma radiofrequência de boa qualidade, ela vai ficar pelo menos 36 horas mantendo aquele tecido aquecido. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, tá certo. Como que o profissional quer fazer essas implementações sem conhecer os equipamentos e o organismo? Sim, E a farmacologia nem se fala, né? Nem se sim. fala. Falta conhecimento. Eu percebo muita dificuldade, assim, os profissionais querem tudo pronto, né? E a gente tem que estudar por eles. Tudo bem que a gente é professor, tem mais conhecimento, a gente ajuda, mas precisa ter uma busca em prol do conhecimento. Estão me perguntando aqui, Pita, se faz facial, se é melhor facial. Eu faço corporal, eu faço capilar, eu faço facial e eu faço lábios também. Tudo com a técnica de intradermoterapia pressurizada. Basta saber a forma de trabalhar. E é encantador, né? Eu não acreditava, né? Precisei ver para crer, né, Poliana? É verdade. Peguei E na assim, tua mão, hein, para você aprender. Tenho muito foi orgulho mesmo. disso, porque eu te admiro. Por isso que eu fui lá na tua imersão. Fiquei quietinha por respeito, porque eu queria te ouvir falar. Mas essa reciprocidade do respeito que permite a gente falar isso. Porque às vezes a pessoa pensa, você é professor, você sabe tudo, né? Pobre daquele que acha que sabe tudo, né? E a resposta que a gente viu naquela cliente que a gente atendeu junto lá, a gente tratou do lábio dela, a gente fez o skin ao redor dos olhos, nas rugas, e o mais impressionante é a pessoa falar que não está sentindo dor, né? Não sente nada. Sem nenhum anestésico. E assim, Pita, o cuidado da pressurizada sempre, principalmente na face, é o impacto da caneta. Então, tem áreas que a gente não faz. Por quê? Porque a gente respeita as áreas perigosas. Então, tem muitas capilares arteriais e venosas muito importantes na nossa face. E se a gente fizer, sangra demais, causa alguns riscos.
Nós não também fazemos em cima de linfonodos, em cima de glândulas. Então, tem que respeitar a anatomia, né, para não prejudicar. Pensando que a pressurizada, ela pulveriza, então o produto migra. Então, se eu fizer aqui embaixo do olho, o produto vai subir. Eu não preciso fazer aqui dentro, onde fica a olheira, para ter o resultado, né? Então, por isso que precisa ter uma técnica. A técnica é isso. Onde eu faço, onde eu não faço, quanto de produto eu coloco, como que eu faço, o que que eu faço no dia, o que que eu faço depois. E é isso que tem que variar de profissional para profissional, mas desde que não fuja da origem, né? Desde que não fique com algumas invenções que, na verdade, se você for estudar a fisiologia do nosso organismo, está fugindo da fisiologia, né? E poucas pessoas percebem por conta do marketing. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Ai, que Nem tristeza. Estou adorando Nem falar parece. com você. Não tem mais perguntas? Não, eu tenho aqui mais um monte de perguntas, mas vai ficar para uma outra vez. Pelo menos fica o gostinho de quero mais, né? O pessoal que assistiu gostou aí da nossa conversa, né? Uma outra oportunidade. A gente fez uma há uns 45 dias atrás, que você me convidou. Tá lá no meu Instagram. A que a Tá. gente fez. Eu que sou malvado, eu não deixo no Instagram. Quem quiser ver, vai ver ao vivo. Não viu ao vivo, perdeu. Mentira! Que maldade! Eu não, eu já coloco lá no Instagram. Tem muita gente que está trabalhando, né? Às vezes não consegue assistir, tem filho pequeno. Eu tenho um canal no YouTube, eu também estou colocando lá no canal no YouTube, então o pessoal pode ir lá assistir, porque vai somando os conteúdos, né? Isso é bem importante. Eu também tenho um canal lá no YouTube e no Instagram também, a gente publica material todo dia, né? Mas a live, assim, na íntegra, imediatamente ela não fica disponível, não. A gente oferece, a gente compartilha esses conhecimentos e as pessoas também precisam, na verdade, ter um pouquinho de compromisso. Lá no YouTube também tem. Mas fala o seu Instagram para o pessoal poder seguir aí o seu trabalho. Eu sigo o seu, eu sigo da sua escola, né? Eu sigo o seu, do seu ponto de treinamento, sua escola. Fala do YouTube, né? O meu Instagram é Poliana Milreu, meu nome. Eu tenho o Instagram da minha escola, Educa Estética. E no YouTube é Educa Estética também, esse canal que a gente tá. Então, assim, eu faço, por exemplo, a cada 15 dias eu faço uma entrevista com profissionais que fizeram os meus cursos. E eles vão apresentar os resultados deles. Tem muitos profissionais que já estão famosos com esses resultados. Quinta-feira que vem vai ter, né, de novo. Eu faço a cada 15 dias. É porque a gente tem tanto compromisso que a gente não dá conta. Nem me fala, nem me fala. E você tem um canal também no YouTube. Essa nossa live ela está sendo transmitida simultaneamente no Instagram, no Facebook e no YouTube. É um mecanismo que a gente tem. Então tem um monte de gente aqui. Hoje não deu para ouvir pergunta de ninguém, de fazer responder as perguntas, mas o que a gente conversou aqui, eu acho que a gente selecionou o que era mais importante, né? Então, a gente... Eu acho que assunto. Pode falar. Um assunto. Que nós temos uma parceria com as mesclas pressurizadas, que o profissional que fez o meu curso apresenta o certificado do curso e o diploma, é cadastrado, e o Pita fez uma tabela própria para a gente poder trabalhar. É um produto maravilhoso, que eu amo de paixão, eu sempre fui muito fã da Biomotivo. Só que agora a mescla vem pronta, né, Pita? Ela vem pronta, é só a gente trabalhar. E aquela tampinha, eu posso furar quantas vezes, Pita? De 6 10 vezes. Até 10 vezes. 6 então, até 10 vezes. Significa que eu posso fazer uma papada hoje, uma papada amanhã, outra papada depois de amanhã. E com isso, o profissional que trabalha com intradermo pressurizada faz uma economia no produto, consegue ganhar mais dinheiro, adere, não desiste, porque muita gente desistiu pelo preço, porque a gente tem uma seringa que é cara, um conector que é caro.
E assim, uma E técnica a maravilhosa e agora dá para Mesodoctor, trabalhar e ganhar dinheiro. a Mesodoctor, inclusive, fez um conector, né, com a É, tampinha que conserva muito bem o produto também. Então, aqui a gente conseguiu, na verdade, unir, né, as forças, né? Unir conhecimento, unir produto, equipamento. Eu acredito que a gente está na crista da onda, vamos dizer assim. A gente está no que tem de melhor no mercado para a gente poder orientar e ajudar os profissionais aí a decolarem, né? com certeza. Estão Não pedindo é? para eu repetir o meu Insta, Pita. Pode Poliana repetir. Milreu. Ah lá, alguém colocou ali já. Poliana Milreu. É isso aí. Me É, sigam lá. tem que Eu sou de escrever, tem que Londrina. escrever, Oi? tem que escrever direitinho, né? É, porque meu nome é meio diferente. Se errar, não vai me achar. É, Mas mas olha, eu tô bem feliz, acha na sabe, da minha gente lista. ter conversado. Eu acho que a gente agrega muito e a nossa ideia é essa mesmo, que a gente consiga fazer toda a parte da estética que a gente tem hoje, cada dia melhorar mais, evoluir mais, para que a gente, né, alcance novos caminhos, novas descobertas dentro da segurança que a gente deve trabalhar sempre. Ai, o pessoal do Rio tá aí, o pessoal da Henrique Cursos, onde eu dou curso no Rio. Um beijo para vocês, adoro, amo de paixão, tô morrendo de saudade. A gente tá mais parada agora, né? Mais em É, Londrina. quem vê pensa, né? O nosso parado, a gente quando descansa está carregando pedra, né? Não, é o parado de viagem, né? De pegar É, avião para lá e para cá, de ficar dando curso, de ficar cansado, mas enfim, é muito bom, né? Quando a gente faz o que a gente ama,